Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimentá-lo novamente. O Sr. Ministro trouxe-nos aqui alguns dados e algumas indicações que nós registramos e tudo aquilo que são melhorias na vida do país e na vida das empresas, que contribuem naturalmente para a melhoria do país, nós consideramos que é positivo. Agora, apelando exatamente ao mesmo espírito construtivo com que o Sr. Ministro nos desafiou a ler todos estes indicadores, também seria interessante que o Sr. Ministro refletisse sobre os aspectos menos positivos para todos nós concluirmos, e penso que partilha dessa conclusão, que haverá muito a fazer. Porque o Sr. Ministro trouxe-nos dados das empresas, mas omitiu, por exemplo, os dados do crédito vencido às empresas, e no que toca à insolvência das empresas ainda estamos com dados claramente negativos quando compara com o início de funções do Governo. O Sr. Ministro escolheu um período parcelar para identificar uma melhoria, mas se nós compararmos com a data de início de funções deste Governo, nós temos mais de 30% de insolvências, temos, ao nível do crédito vencido, 15,9% nos últimos meses, que é o maior da série e quase o triplo face ao início do Governo. E depois nós temos também, que são dados que penso que o irão preocupar, 31% das empresas com crédito vencido e no caso das exportadoras, que todos nós consideramos que são importantes e relevantes para o crescimento da economia, o nível de crédito vencido também quadriplicou. Ao nível do investimento, o Sr. Ministro também omitiu que, face ao início de funções do Governo, nós temos uma queda de 12,5%. E ao nível do emprego, reconhecendo o Sr. Ministro que há um longo caminho a fazer, eu acho que também ficava bem, nós não criticamos isso, nunca criticámos as medidas ativas de emprego, mas ficava bem reconhecer que 160 mil empregos têm a ver exatamente com essas medidas ativas de emprego, ou seja, é emprego que é subsidiado. Em matéria social, porque a vida não é só empresas, nós temos indicadores claramente negativos e, portanto, aí nós teremos a oportunidade ao longo da manhã de também referir esses dados. Aí o Sr. Ministro omitiu, porque de facto nós temos um desastre social que afeta muitos e muitos portugueses. O Sr. Ministro queria também questioná-lo sobre um dos temas que o requerimento que tínhamos aprovado, que tem a ver com a TAP. Nós continuamos há muitos meses sem ter acesso a toda a documentação do modo essencial para escrutinar esse processo, e o Sr. Primeiro-Ministro diz sempre bem, o Sr. Ministro da Economia estará disponível para esclarecer tudo. E, portanto, nós não conseguimos perceber porque é que o Sr. Ministro continua a esconder a proposta do Sr. David Neeleman, porque é que continua a esconder as avaliações financeiras da TAP e os estudos custo-benefício, porque é que esconde o comparador público e os documentos complementares ao caderno de encargos, porque é que nós não tivemos acesso à auditoria aos problemas da operação da TAP, à side letter e aos documentos relativos aos procedimentos de seleção de consultores jurídicos e financeiros. Há um mundo de documentos que a Assembleia da República não teve acesso formal. E depois também em matéria daquilo que é a proposta, nós gostávamos que o Sr. Ministro confirmasse, sim ou não, nesse desafio que o Sr. Primeiro-Ministro diz, que o Sr. Ministro estará habilitado a responder a tudo, se é ou não verdade que o Estado vai negociar previamente a dívida, se é ou não verdade, como o Sr. Ministro também já disse, que vai ter que dar algum tipo de garantias, se é ou não verdade que o Estado vai dar apoio significativo aos contingentes e aos processos laborais, fiscais e legais da empresa de manutenção no Brasil, se é ou não verdade que o consórcio se propõe vender aviões, se é ou não verdade também que a proposta que é apresentada apresenta o Estado brasileiro, através do Banco de Desenvolvimento, como parceiro. E porventura, para terminar, Sr. Ministro, aquilo que é o ponto mais relevante, ou seja, de tudo o que vem a público, eu já tive a oportunidade de ler também os estatutos do consórcio, fica claro que o controle efetivo da gestão será feito
por não europeus, em linha, aliás, com aquilo que o Sr. Vice-Primeiro-Ministro Paulo Portas tinha anunciado no Minho, logo a seguir, no dia a seguir à apresentação do governo de um vencedor. Paulo Portas disse ficar bastante descansado com o facto do vencedor ter origem na América Latina, porque se fosse europeu poderia ter a tentação de deslocalizar os voos, sendo sul-americano tem naturalmente a vocação de descer para a Europa. Ou seja, nós estamos perante uma engenharia jurídica no controle efetivo face aos estatutos do consórcio, e eu gostava de o ouvir no sentido porque não consigo perceber como é que o Governo pode sustentar juridicamente outra coisa.